tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 18. Eu já fiz a introdução da carta e meditei até o versículo 17 e hoje darei continuidade. Diz assim a partir do versículo 18, qual Paulo fala sobre o pecado e a condenação, ou seja, a depravação do homem caído. E ele começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então, a primeira coisa que Paulo fala é que a ira de Deus, ela se revela. O termo revelar, aí no grego, essa palavra aqui, apocalipto, que é descobrir, mostrar algo que estava escondido, oculto. E ela se revela do céu contra toda a impiedade. A palavra impiedade aqui, neste local aqui que Paulo usa, é asebeian. Asebeian, que é esta palavrinha aqui, grega, ela fala de irreverência, falta de devoção. Ou seja, os homens irreverentes não são devocionados, eles não são devotos a Deus, não servindo a Deus. A palavra assebeia, né, quer dizer mais no que sentido de respeito a reverenciar a Deus, cultuar a Deus, no sentido mais de adoração a Deus. Porque o contrário de assebeia vem a palavra piedade, que aí fala de Eusebeian. Eusebeian é piedade, a pessoa que é devota, a pessoa que serve a Deus, a pessoa que reverencia a pessoa do Senhor Deus. E o contrário, aí vem um prefixo de negação, então vem asebeian, que é falta de reverência, falta de devoção para com Deus. E eles fariam o quê? E também perversão. Aí vem a palavra perversão, que é uma palavra adikian. Adikian é o contrário de dikaios, então é injustiça. Então, além dessas pessoas não serem devotadas, pessoas que não reverenciam a Deus, elas são injustas. Então, são homens injustos. Homens que não têm devoção, que não amam a Deus, que não servem a Deus. E diz ainda que eles detêm a verdade pela injustiça. Interessante. Então, estes homens que são injustos, que essa palavra adiquia, eles detêm. A palavra deter aí dá o entender o seguinte, que essas pessoas, elas amarram, seguram a verdade. É esta palavra aqui, no grego, que é kateronton. Kateronton é amarrar, segurar, deter, afogar lentamente. Seria mais ou menos este o significado dessa palavra kateronton. E prossegue o texto. Então, as pessoas sabem o que estão fazendo, elas são conscientes daquilo que fazem. Porquanto, e Paulo continua no versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, podem ver que Paulo fala o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Não é que foi, não, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
como Deus manifestou esses homens? Ele está falando ainda das pessoas perversas, essas pessoas que são ímpias no que se diz respeito a Deus, elas não são devotas a Deus, elas não reverenciam a Deus, não dão devido valor à pessoa do Senhor Deus, elas são injustas, elas detêm a verdade, elas seguram a verdade e trocam a verdade pela injustiça, e elas fazem isto conscientemente, elas sabem o que estão fazendo. Dizem, porquanto o que de Deus se pode conhecer. E outra coisa, o versículo 19 é uma ligação, porque esta diote é uma conjunção, pode ver, é uma conjunção, a partícula conjuntiva. Então ela está ligando o verso seguinte com o verso anterior. Então é uma conjunção que continua. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus se deixou revelar a estas pessoas, e Ele continua ainda se revelando a essas pessoas que não servem a Deus, que não dá o devido valor à pessoa de Deus, que não reverenciam a Deus, que não dá o devido valor à pessoa do Senhor. Deus ainda continua se manifestando a estas pessoas. E ele prossegue. Por quê? O porquê é uma explicação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, os atributos invisíveis de Deus, eles são revelados. Vamos ver. Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, Deus se revela aos homens através da obra da sua criação, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele criou. Ele se revela. O Salmo 19, versículo 1, diz assim: Salmos de Davi para o cantor mor. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus, ele se revela, ainda nos dias atuais, ele se revela ao homem através do quê? Daquilo que ele criou. Deus é espírito, ninguém vê a Deus, mas ele se revela através do quê? Das obras que ele fez. Por isso, diante desta revelação através da obra que ele criou, os homens são indesculpáveis. E Paulo, ele diz o seguinte: todos conhecem a Deus. Através do quê? Da criação. Deus se revela a toda a humanidade através da criação. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Todos eles são indesculpáveis. O versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Veja aí. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, insensatos. Interessante que, novamente, Paulo ele coloca aqui o porquanto, é uma conjunção, que esta palavra grega aqui, diote. Diote é uma conjunção. Aqui a palavra gnontes, que é conhecer. Então, eles tendo conhecimento, eles tiveram conhecimento de Deus através da obra da criação, eles não deram glória ao nome do Senhor Deus. E aí, essa palavra doxazo é louvar, exaltar, magnificar, conferir honras, ter em alta estima. O que eles fizeram lá em cima, no versículo 18, qual eu li, no versículo 18 mesmo, que impiedade é a falta de reverência. E aqui o doxazo é justamente reverenciar, conferir honras, seria a palavra doxazo. Eles não reverenciaram a Deus, não deram o devido valor a Deus, no versículo 18.
E aqui ele fala o seguinte: porquanto eles tendo conhecimento de Deus, conheceram a Deus, eles não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram o quê? Graças, nem lhe foram o quê? E a palavra aqui no grego para lhe deram graças é eucharistel. Eucharistel é ser agradecido. Os homens não foram agradecidos ao Senhor por aquilo que ele fez e se tornaram o quê? Nulos, se tornaram vazios em seus próprios raciocínios, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desígnios, obscurecendo-se-lhes o quê? Cobrindo de trevas, cobrindo de escuridão o coração insensato. Quando a Bíblia fala aqui de coração, fala o quê? Do homem interior, o ser emocional, o ser pensante. Então, este homem, ele agora se torna obscurecido o seu coração. E diz ainda que ele é insensato, ele é um tolo, sem entendimento, um estúpido, que tendo conhecido a Deus, não deram glórias ao nome do Senhor. Inculcando-se, o 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. A palavra inculcar é afirmar, alegar, declarar. Ou seja, eles se declaram por sábios, entendidos, e aí a palavra grega é sophos, que aí vem a palavra sofia, essa palavra aqui, sophoi, que hoje tem como, nós temos ela no nosso dicionário como sabedoria, e vem dessa palavra sophoi, ou sofia. Então eles, declarando-se sábios, eles se tornaram o quê? Loucos, porque não dar a glória a Deus, não reverenciar a Deus, não dar o devido valor ao eterno Criador de todas as coisas, eles pensam que são sábios, mas na verdade são loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja que o homem, ele muda a glória, a palavra aqui é doxa, que é a majestade, fala da majestade de Deus, a doxa. Eles mudam a glória, a majestade de Deus, o quê? Que é incorruptível, essa glória que é algo incorruptível, em semelhança de quê? Da imagem de algo corruptível. Então eles pegam algo que é incorruptível, algo que é majestoso e mudam ela. Então trocam ela o quê? Por uma imagem de homem. Então pode ver que primeiro ele começa com a imagem de homem, depois ele muda para uma ave, depois ele muda para um quadrúpede e depois ele muda para um réptil. Vai só descendo de nível. Primeiro ele começa adorando o quê? Homens, imagem de homens. Depois ele muda o quê? Para a imagem de aves. Depois quadrúpedes e depois ele muda para réptil. É aquele que rasteja, aquele que está rente ao solo. Então, o homem, a partir do momento que ele troca a majestade, a glória de Deus incorruptível, por obras que o próprio Deus criou, como o homem, as aves, os quadrúpedes e os répteis, quando ele muda isso, quando ele faz essa troca, ele vai descendo de nível. Começa primeiro adorando o homem, que está no mesmo nível que ele. Ele desce de um nível que é Deus, deixa Deus na sua majestade, na sua glória, e muda para o homem, que está no mesmo nível que ele. Depois ele passa para uma ave, vai descendo os níveis, depois para os quadrúpedes, e depois finalmente para os répteis. E interessante é que tudo isso aconteceu no passado. Os homens adoravam imagens de animais, de homens, de aves, de quadrúpedes. Isso mesmo no Antigo Testamento, ali na terra de Canaã, os povos já faziam isso, os povos ao redor do mundo já faziam isso e hoje eles continuam da mesma forma. Não mudaram nada em seus corações.
versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, aqui Deus, ele entrega deliberadamente estes homens. Como estes homens, eles não querem honrar o Criador, adorar o Criador, reverenciar o Criador, aí Deus faz o quê? Uma entrega. Essa entrega aqui é entregar nas mãos, transferir. Ou seja, Deus, você quer fazer isso? Então tá, tudo bem, pode fazer. Então Deus os entrega, transfere. E agora esses homens, eles começam a cometer o quê? A imundícia. E a palavra imundícia é acatársia. Acatársia é impureza no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa. Isso é que significa a palavra acatársia no grego. Pelas concupiscências. O que é concupiscência? É uma palavra epitúmia. Epitúmia no grego aqui está epitúmias, porque concupiscências está no plural. Então, epitúmias. A palavra epitúmias é desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Então, o que Deus faz? Ele libera essas pessoas. Você quer? Então faça. Então Deus libera esses homens para que eles possam fazer o quê? Praticar todo tipo de pecado. Então parece que quando uma geração ou um povo, ele começa a praticar todo tipo de maldade no que se diz respeito à área sexual, à área moral, o que significa é o seguinte, é que o juízo de Deus já está sendo aplicado naquele exato momento. Já é um juízo de Deus. Só o fato de Deus deixarem os homens fazerem aquilo que eles querem, já é o juízo de Deus. Porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele ainda segura toda uma geração, toda uma humanidade, um povo, em uma determinada época, para que eles não se tornem monstros numa sociedade, a ponto de se destruírem uns aos outros. Então Deus segura, na sua bondade, na sua misericórdia, ele segura este povo. Mas quando esse povo não quer mais, ele troca a glória do Deus incorruptível pela imagem de homens, aves, quadrúpedes, répteis, deixam Deus Criador e começam a adorar a criatura, Deus, ele simplesmente, o juízo de Deus é esse, é entregar tais homens o quê? A imundícia. Pelas concupiscências, o desejo por aquilo que é proibido, de seu próprio coração. Novamente pode ver que ele usa o termo coração. Isso aqui está falando do homem interior. Para o quê? Para desonrarem. Desonrar aí é o quê? É insultar, tratar com desprezo. O quê? O seu próprio corpo. Esses homens, eles vão tratar o seu corpo de maneira com desprezo entre si. E ele prossegue o texto. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, porque em Deus está toda a verdade. Então eles mudam a verdade. Por isso que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor Jesus, ele é a própria verdade. Então eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando, olha aí, a palavra adorar é sebazomai, é adorar, ter medo, honrar religiosamente. Então, adorando, então servindo religiosamente o quê? Ou melhor, honrar religiosamente, que é sebazomai, e servindo. E aí a palavra latreu, que latreu é servir no sentido de ministrar. Então, eles
honram religiosamente e eles cultuam, prestam culto, que latreu é prestar culto à criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Interessante aí que Paulo aí usa um amém no final aí deste versículo. Não sei se Paulo tinha em mente o acróstico da palavra amém no hebraico. Não sei. Provavelmente sim. Por isso que ele exalta o nome de Deus, porque a palavra amém no hebraico, ela exalta o nome do Eterno. Por causa disso, os entregou Deus o quê? A paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, devido ao fato dos homens eles não honrarem a Deus e eles terem esse pensamento mau, moral, sexual e todo desejo proibido ser manifesto no interior desses homens, Deus os entrega o quê? As suas paixões infames. O quê? Infames desonra, ignomínia e desgraça, porque até as mulheres mudaram o modo natural. O modo natural é um relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse modo ele foi estabelecido pelo Eterno. O Senhor Deus ele estabeleceu que o relacionamento deveria ser entre homens e mulheres. E através desse relacionamento entre homens e mulheres, ele daria continuidade à raça humana. Então, quando o homem ele troca esta relação natural estabelecida pelo próprio Deus, que através dessa relação natural dá prosseguimento à espécie humana, quando o homem troca, começa a ter relacionamento entre mulheres e mulheres, homens e homens, o futuro da humanidade ele está o quê? Em jogo, está em risco, porque a partir do momento que um homem relacionar com outro homem, mulher relacionar com outra mulher e não quererem terem filhos, toda a humanidade está em risco. Em poucos anos, a nossa geração vai estar sucumbida. Então, toda a população do planeta, ela vai diminuindo e ao longo aí de talvez 200 anos, não vai existir nenhum ser humano na face dessa terra. Por isso que eles mudaram as suas paixões infames. Então as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza estabelecida por Deus, que é aquilo que Deus fez lá no início, para que pudesse dar prosseguimento à raça humana. E ele prossegue semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher para procriarem e prosseguiram com a raça humana, se inflamaram mutuamente. Inflamar aí é uma palavra grega que significa queimar em fogo, estar queimando em fogo mutuamente em sua sensualidade. Sensualidade aí fala de luxúria, apetite, desejo impossível, cometendo o quê? Torpeza, inconveniência, ação imprópria, indecência, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, eles agora estão cometendo esse tipo de delito contra o Criador, que é deixando o uso natural da natureza estabelecida pelo Eterno Criador. Então, eles estão praticando algo contra a natureza de Deus, que Deus criou, e agora eles vão receber a merecida punição do seu erro. Claro que esta merecida punição aqui, ela não vem de imediato sobre uma geração, sobre um povo. É com o passar do tempo. Então, começa o homem a cometer esse tipo de delito, esse tipo de transgressão contra o Criador, e logo em seguida, nas próximas gerações, eles vão sentir a ira de Deus vindo sobre ela. Isso durante toda a história da humanidade,
quando o homem ele extrapolou os limites dos seus pecados, Deus ele interveio agindo contra eles. Podem ver que lá no dilúvio, quando a maldade ela era tamanha que chegou até diante do Criador, e Deus vendo a maldade do homem, como o homem era perverso, como o homem era mau no seu interior, Deus o quê? Ele enviou o dilúvio, salvando Noé, o justo Noé, e destruindo toda aquela geração antediluviana, porque eles eram maus. Depois, no caso de Sodoma e Gomorra, também os homens daquelas cidades ali, 4 cidades que ficavam próximas ao Mar Morto, que é Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, os homens daquelas cidades, eles eram perversos, eles eram maus, e eles transgrediram os mandamentos do Senhor. Por isso, chegou um ponto que Deus, não suportando mais, ele tira o justo Ló daquele lugar e envia fogo da sua ira para punir os pecadores daqueles lugares. Então, Deus ele vai suportando, ele vai tolerando, mas chega um ponto em que ele não mais pode suportar. E aí ele envia o quê? Ele envia a sua ira. Eu vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, porque no próximo vídeo, do versículo 28 até o versículo 32, e nesses versículos eles têm diversas palavras, e eu quero atentar para o significado de cada uma delas. E essas palavras, elas traçam o perfil da humanidade caída, sem Deus. A humanidade que desprezou o conhecimento de Deus. E quando uma humanidade, um povo, ele começa a desprezar o conhecimento de Deus, sendo que irreverentes com relação à pessoa do Senhor, então Deus os entrega a uma disposição mental. E aí, a partir do versículo 28, que eu vou meditar no próximo vídeo, vai traçar o perfil dessas pessoas que não têm conhecimento de Deus, que desprezaram o conhecimento de Deus. E nós vamos fazer uma comparação com o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos com a nossa geração atual e outras gerações que já passaram na face da terra. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo. Até lá.